você está passando. Vixe, que legal, vai ser fácil para ele, e é fácil para ele dar solução para as nossas questões, né? Não consigo. Ibrahim, socorra, né? Então, vamos ver hoje como falar com esse amigão que nós temos. Como falar com Deus. Como é que ele vai ouvir a nossa fala, prece, pedido, agradecimento? Então, primeira condição. Como falar com Deus? Escolha acreditar. Decida se agarrar às promessas de Deus, lembrando que sentimento não é fé. Sentimento não é fé. Olha o verso bíblico, Hebreus 11, verso 6. Risca sua Bíblia aí em nome de Jesus. Esses versos que serão mostrados aqui são versos poderosos. Vai ajudar você no seu dia a dia. Tá? Primeiro verso, Hebreus 11, 6. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torne galardoador do que o busca. Então, você precisa se aproximar de Deus. É a primeira condição. Você precisa crer que Ele está ao seu lado, que Ele pode te ajudar e Ele vai te ajudar. Passou? Então tá. Segunda condição, é preciso pedir de forma o quê? Me ajuda, gente. Específica. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abre-se-vos-á. Mateus 7,7. Deus só vai atender a sua oração se você pedir. Se você não pedir, Deus não vai atender a sua oração. Ele sabe que você precisa, Ele sabe exatamente o que você precisa, mas você tem que fazer o quê? Pedir. Tem que pedir, tem que buscar, viu, Iranildo? Tem que pedir, tem que buscar. A palavra é precisa ali em esclarecer para nós sobre essa segunda condição, e nós estamos enumerando em várias aqui. Vamos para a terceira condição. Abra o seu coração a um amigo que já passou por o que você está passando agora. 1 Pedro capítulo 5, verso 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançar sobre ele toda a vossa ansiedade. Um dia, um irmão dessa igreja foi lá na casa dos meus pais. Meu pai chamava Firmino e minha mãe Lili. Firmino e Lili. Aí, uma pessoa foi lá na casa deles. Chegou lá, Juniel, encontrou o pai choroso, acabrunhado. Mãe também chorosa. Depois eles me contaram, Alexandre. E esse irmão da igreja, virou para meu pai e a minha mãe: por que vocês estão tão ansiosos assim? Por que vocês estão tão tristes? O que está acontecendo com vocês? O meu pai apontou com um dedo uma caixinha de papelão e a cachorrinha dele, com muita dificuldade para respirar. Ela está morrendo. Ela não consegue respirar. O irmão, não. Elmira, não. Vamos orar agora pela cachorrinha. E ajoelhou ele, o irmão da igreja, o meu pai, Gregório, e a minha mãe, ajoelharam e orou pela cachorrinha. Eu estou querendo assim, estou enumerando essa situação, porque muitas vezes a gente seleciona coisas para orar, para agradecer. É tudo, gente. Até pelo cachorro, se precisar.
pelos amigos que você nem conhece, por pessoas que você conhece e não conhece. Uma coisa que você não pode dormir dia nenhum antes de orar é pelo pastor dessa igreja. O inimigo faz de tudo para derrubar o nosso pastor. E você tem que orar por ele todos os dias, pelo pastor dessa igreja e a sua família. Voltando à historinha da minha mãe, do meu pai, o irmão orou, sentaram, ele leu mais alguns versos, daqui a pouquinho a cachorrinha, irmã, e saiu correndo, brincando e tal, né? Uma oração. Percebe? Tudo que te envolve, irmão, ansiedade ali, tudo que te envolve, conversa com ele, conta para ele. Vai ter prova aí, estudante? Fala para ele. Vai ter entrevista de trabalho, vai fazer uma tarefa em comum, ora para ele. Vai fazer academia, vai andar na ilha, vai fazer... Ora. Deus quer te envolver num todo. Conta tudo para ele. Tudo, as suas alegrias e tudo mais que você vai fazer durante o dia, né? Acheguemo-nos confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Hebreus 4,16. Entendendo? Busca, gente. Nós temos uma classe bíblica aqui às terças-feiras e a gente tem enfatizado temas como este aqui. Sabe qual é o problema de quem ora pouco? Sabe qual é o problema de quem quase não ora ou esquece de orar? É gente que não lê a Bíblia, que não ouve a voz de Deus, para depois falar com Ele. Leia a Bíblia, meu irmão. Não é hora agora de protelar essa situação importantíssima que Deus colocou fácil na sua mão. Tem gente aqui que tem 2, 3, 4, 5 Bíblias dentro de casa. E por que não lê a palavra? Quarta situação. Faça uma oração que consistente. E orando, não useis de vãs repetições. Isso é lá, hein? Jesus ensinando os discípulos. E orando, não useis de vãs repetições. Deus, vosso Pai, sabe de que tem necessidade antes que lhe peça, né? E fica só pedindo aquela mesma coisa. Fica um repeteco tão... Perde a graça, perde o prazer de estar na presença do Senhor. Então, consciente, fale com Ele, abra o coração, diga para Ele, né? E confie que o Espírito Santo adaptará as suas orações e as levará para Cristo, porque a Bíblia já diz que nós somos tão estúpidos, ignorantes, que as nossas palavras ferem o ouvido de Deus, e o poder do Espírito Santo transcodifica, e ela entra suave aos ouvidos de Deus. Romanos 8:26, também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Porque com toda a minha sinceridade, com toda a minha fé na pessoa do Senhor Jesus, eu ainda profero palavras terríveis, fora de contexto, e o Espírito Santo ajeita a coisa, e aquilo sobe suavemente ao ouvido do Todo-Poderoso. Sexta, abandone todo e qualquer. Quer que a sua oração seja atendida? Os meus alunos da classe bíblica aí, vou parar de falar o nome da menina, senão todo mundo vai decorar demais o nome da Tiana. Hein, Tiana? Olha aqui, olha, presta atenção aqui, ó. Abandone todo e qualquer pecado. E o sábio Salomão colocou lá em Provérbios. Agora eu vou falar com os irmãos da igreja. Olhem para mim aqui. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, os que desviam os ouvidos de guardar os 10 mandamentos, até, tem professores aí para me ajudar?
Esse até aqui significa o quê? Que é um monte de coisa até, ok? Professora, até, né? Um monte de coisa até a sua oração. Será? Quem não guarda os mandamentos de Deus, o seu louvor, a sua frequência à igreja, a sua fidelidade ao dízimo, até a sua oração, será abominável. Não adianta nada você cumprir essas coisas que eu falei, se você não for fiel a Deus nos 10 mandamentos. Eu estou falando do sábado, honrar pai e mãe, não matar, não roubar, não adulterar, não ter outros deuses diante de ti, não fazer imagem de escultura, não contar mentira. Eu falei alto e agora não, né? Não contar mentira. O que desvia os ouvidos de ouvir os 10 mandamentos, até a sua ação será abominável. O que encobre as suas transgressões, jamais, é definitivo, jamais prosperará. Mas, ai que alívio, mas as que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Essa é uma das condições para que a sua oração possa ser atendida. Vamos lá para outra condição? O Senhor nenhum bem sonega aos que andam retamente. Você será tremendamente abençoado se você for fiel a Deus. O tempo é pouco, eu ia enumerar N versos da Bíblia mostrando a sua fidelidade. Se você for fiel a Deus, bênçãos e mais bênçãos serão lançadas sobre você. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, primeiro, na oração, abra ela pedindo perdão a Deus e tomando a decisão de ser obediente a Ele na guarda dos seus mandamentos. 7. Como falar com Deus? Alimente, cultive uma atitude de oração. Orar sem cessar. Eu não posso fazer isso. Não devo fazer isso. Não vou fazer isso. Mas se fizermos uma enquete agora, com todos vocês que estão aqui, para vermos quanto tempo por dia você dedica à oração, você vai ficar preocupado com você. Nós oramos pouco. Nenhuma oração, aprendi isso quando era menino, nenhum poder. Pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Estamos orando pouco, irmãos. Nós estamos retardando a volta de Jesus, pelo pouco que nós oramos. Eu conheço pais, maridos, esposas, que de madrugada, de maneira frequente, têm pedidos especiais para filho, para marido, para esposa, para curas permanente. Orai sem cessar. A Bíblia registra que um rei, ainda novo, Deus apareceu para ele. E Deus virou para aquele rei, aquele jovem rei, e falou assim: peça o que você quiser. Óbvio que esse rei era um rei de oração. E você sabe de quem eu estou falando. Peça o que você quiser. E Deus, ainda na manifestação diante dele, enumerou: olha, você pode pedir riqueza. Se você pedir riqueza, eu vou te dar. Você pode pedir a vitória sobre todos os seus inimigos, todas as nações que é contra você. E foi enumerando com ele. E falou: o que é que você quer? Alguém sabe o que ele pediu? Sabedoria.
um menino de 11, 10 anos. E de acordo com a Bíblia, Salomão foi o homem mais sábio que pisou nesse planeta. Tudo porque orai sem cessar. Não há tempo. Esse pedaço do livro Caminho a Cristo é tremendo. Se quem tem esse livro em casa ou não tem, adquira, que é impressionante como esse livro tem poder. Não há tempo nem lugar impróprios para erguer a Deus uma prece. Entre as turbas de transuentes, na rua, em meio a uma transação comercial, podemos elevar a Deus um pedido, rogando a direção divina. Devemos ter constantemente aberta a porta do coração. Não há lugar. No seu trabalho, dentro do ônibus, dirigindo, mesmo que acorde de madrugada, se quiser ajoelhar, ajoelha, se não, ora. Eu gosto muito de caminhar na ilha, são 45 minutos. Eu gosto muito de fazer uma oração na ilha de 45 minutos. E eu rebusco, e o Espírito Santo me ajuda a lembrar de todos vocês, eu conto. Eu falo com Deus nessa caminhada lá na ilha. Todos os dias eu caminho lá. E eu uso um método meu, você pode criar o seu, sua maneira. Ore por tudo, gente. Ore sem cessar. 8ª condição. A oração secreta é o segredo da vitória espiritual. Jesus ensinando aos discípulos. Você conhece esse verso? Tu, porém, falando para os discípulos, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, orarás a teu pai que está secreto, e o teu pai que te vê em secreto, faz o quê? Recompensará. Tem oração que você faz com a esposa, com a família, com a igreja, com a classe bíblica, beleza. Mas tem a oração que você tem que fazer você e Deus, você sozinho. Essa oração é importantíssima. Deus vai te ouvir. Ore, dedique tempo para isso. É bíblico, não é eu que estou falando, está lá na palavra sobre isso, né? Então a oração pessoal não tem limites de tempo ou do que falar. Conta para Deus. Eu me lembro me parece que foi o pastor Bulhon. Quando ele falou, eu lembrei que tinha acontecido comigo. Uma vez eu pisei num cigarro, Juniel. Lá em casa éramos 8 filhos. Meu pai tinha muita dificuldade de manter os 8 filhos. E um dia eu pisei no cigarro, Gregório. Sabe o que aconteceu? Meu sapato era furado. O que você imagina que aconteceu? O meu pé queimou e eu não pude reagir, para que os colegas não soubessem que eu... Aí eu vi, na época, o Bulhão falando que ele orava pelo buraco do sapato dele. Eu passei a orar pelo buraco do meu sapato. Ó Senhor, me dá outro sapato. Está ruim pisar na água e molhar o pé. Está ruim andar no sol quente. O buraco do sapato foi motivo de horas de conversa com Deus. Um buraco no sapato. De horas de conversa com Deus. Precisamos criar esse ambiente, esse hábito de falar com Ele, contar tudo para Ele. A oração pública tem o seu lugar, como aqui em Guria mesmo fizemos isso, né? E ela tem que ser breve, objetiva, né? A pessoa escolhida para orar não deve tentar impressionar os outros, mas ser humilde porta-voz de um grupo de pessoas. Toda oração pública tem que ser inteligente, sábia, objetiva. Não é tempo. Mas você e Deus sozinho no quarto, oxe, é para orar muito, conversar bastante. Outra condição para Deus ouvir a oração: peça que a vontade de Deus se faça cumprir. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. 1 João 5,14. Senhor,
Isso, mas seja de acordo com a sua vontade. Você não sabe nada, eu não sei nada, nós seres humanos não sabemos nada, né? Eu me lembro, quando eu estou falando sobre esse tema, de uma coisa que eu assisti, de um pai calçando o sapatinho no menino. Ele botou o menino na mesa e, conversando, calçou o primeiro pezinho e foi calçar o segundo pezinho. O menininho olhou para o lado e enfiou os 2 dedinhos na tomada elétrica. Quando ele enfiou os 2 dedinhos na tomada elétrica, o choque foi transmitido direto para o pai. O pai caiu longe. Assim acontece conosco, porque nós não sabemos pedir. Pedimos mal, somos fracos nisso. Deus sempre responde as orações da melhor forma. Algumas vezes Ele fala assim, está aí, agora. A gente fica todo... Algumas vezes Ele fala assim, espere. E algumas vezes Ele fala, não. Sim, não, espere. E você, no seu relacionamento com Deus, você vai entender o sim, você vai entender o não, e você vai entender o espere. 10. Estamos terminando. Como falar com Deus? Inicie e finalize a oração com agradecimentos específicos. Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, seja conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Nós somos extremamente reclamões, reclamamos demais. Agradece, gente, pela cama, pelo quarto, pela roupa, pela comida, pela água, pelo banho. Agradece, seja grato a Deus, abre esse coração aí, pelo amor de Deus. O tanto de coisa que a gente recebe durante o dia, durante a semana, durante a quinzena, o mês, ano. Agradeça, dê graças a Deus pelas coisas que Deus tem te dado, né? Eu e o Zé Carlos, muitas vezes a gente tem conversado sobre a nossa infância. Eu contei a guria mesmo, meu pai tinha 8 filhos. O Bárbara, o prato, quem fazia era minha mãe. Eu comia o que estava no prato. E depois não tinha retorno não, era só aquilo. Éramos 8. Gregório, não sobrava um caroço de arroz na panela. A panela de rapa era disputada. Era disputada. E nós comíamos aquela quantidade que minha mãe colocava para nós. Nós tínhamos um pão de manhã, um único prato. À tarde, um outro pão. E à noite, sopa. Vou usar uma palavra forte aqui. Eu sou tarado com sopa. Eu gosto de sopa demais. Porque todo dia à noite, eu tomava sopa. Qualquer sopa que você falar aí, minha mãe fazia. De canjiquinha, de macarrão, de triguilho. Alguém tomou sopa de triguilho aí, gente? Alguém conhece sopa de triguilho? Já, minha irmã? Não, é bom demais. Entendendo? Então, agradecer. Agradeça a Deus. E lá, eu e Zé Carlos, a gente comenta essas histórias e fala, nossa, hoje, como Deus abençoa a nossa vida de lá para cá, nós temos condições de tomar a sopa e mais um pedacinho de pão na hora da sopa, né? Bom, 11, peça tudo em nome do Senhor Jesus. Isso é importantíssimo. O Evangelho de João, capítulo 14, verso 13. E tudo quanto pedis em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Você conversa com Deus e quando termina a oração, eu falo isso em nome de Jesus. Já pensou? Vamos simular aqui. Eu converso com Deus, quando eu termino, eu falo assim, ó, eu te peço isso em nome do Luiz. O seu nome. Imagina que brutalidade. Quem sou eu?
Quem são vocês para falar isso com Deus? Mas eu peço isso em nome de Jesus, que só Ele, somente Jesus, tem condições de chegar ao Pai e dizer: Pai, ajuda esse camarada aí, eu morri por ele, eu sofri por ele, eu vim ao planeta Terra por ele, atende a oração dele, ele pediu em meu nome, e o meu nome está autorizado, pode atender a essa petição aí, né? Então aqui o resumão, quem quiser tirar foto é interessante. Número 1, é preciso crer. Número 2, peça de forma específica. Número 3, abra o coração. 4, faça uma oração consciente. 5, confesse e abandone todo e qualquer pecado. 6, cultive um espírito de oração. 7, habitue-se a orar secretamente. 8, peça que a vontade de Deus se faça cumprir. 9, inicie e finalize a oração em agradecimentos específicos. 10, cultive o espírito permanente de gratidão. E por último, desses conselhos, peça em nome de Jesus. Para que a oração seja mais significativa e importante, criar uma atmosfera adequada. Isso pode ser alcançado quando se está só, em um local tranquilo, limpo e confortável. Eu conheço irmãos aqui na igreja, que na casa deles, eles têm um quarto de oração. Tem um quarto deles, dos filhos, mas tem um canto lá, preparado só para orar. Ali ele ora, e a família vai lá, ao longo do dia, e ora também. Arruma um lugar, um cantinho, é a sala, é a poltrona, é debaixo da árvore lá, é na varanda. Acha um cantinho e pegue esse conselho importante aqui, leia a Bíblia e ore, e converse com Deus. Entre na história, aplique o que leu à sua vida pessoal. Pegue a Bíblia, leia ela e faça uma aplicação para você. Concentre-se em Deus e abra o seu coração da forma como você faria com um amigo que entende e seja específico. O meu desejo, a minha oração nessa noite, que você saia daqui com a outra mentalidade sobre a oração. Você precisa orar. Você só vai para o céu se você orar. Você só vai ter vida eterna se você conversar com Jesus. Você vai espantar o inimigo da sua vida se você orar. Você será vitorioso se você orar. Vamos ficar de pé e vamos orar então? Querido Deus, nós vimos aqui na Tua Palavra vários conselhos sobre a oração. Ajude-nos a orar de maneira correta. Que essas orientações, para que as nossas orações possam ser atendidas, se cumpram na vida de cada um de nós. Porque nós queremos morar contigo na eternidade. Nós queremos que o Senhor seja o nosso amigo íntimo. Nós queremos que a sua pessoa faça parte da nossa vida. E quando nós andarmos pelas ruas, quando conversarmos com as pessoas, eles não vejam a nós, mas vejam a pessoa do Senhor Jesus, porque de tão amigos que nós somos de Ti, eles vão ver Jesus em nossa vida. E essa demonstração poderá converter e transformar outras pessoas. Ó Deus, que eles vejam o caráter de Jesus nas nossas palavras, de tanta intimidade que nós temos contigo através da oração. Abençoe essa igreja. Essa igreja tem fome e sede da justiça. Essa igreja quer pregar que Jesus está voltando. Essa igreja quer salvar pessoas. Essa igreja quer servir a sociedade. Essa igreja, ó Deus, sonha quando nas nuvens dos céus o Senhor aparecer para nos buscar. Obrigado por tudo. Perdoa-nos. Em nome de Jesus. Amém.
pra te adorar, meus talentos são pra te adorar, o meu tempo é pra